Tranquilo? Então vamos lá. Considerando então essa visão, olha aí a ilustração do funcionamento de uma matriz, né, de como a gente tem as posições, muito importante, tá? A declaração está aqui, já foi visto, certo? Vetor de 1 a 3, de 1 a 3, ou seja, essa matriz ela tem 9 elementos, ela pode suportar 9 elementos, e da mesma maneira como nós acessamos o vetor manualmente, nós também podemos acessar a matriz manualmente. Nós só temos que fazer o cuidado para não acessar nada fora do intervalo, né? Fora das coordenadas ali. Se eu coloquei de 1 a 3, no máximo 1 a 3, né? E sempre assim, primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada entre colchetes. Professor, tem outra forma de acessar a matriz? Não, não tem. É assim. É somente pelas coordenadas, somente entre colchetes. Ainda mais em uma linguagem simples como o Visual G. Tá? Por que 9 elementos? Porque é 3 por 3, exatamente. Tá? 3 vezes 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Isso me cabe 9 elementos. Sempre multiplicação. Tá? Vai cair problemas para vocês na nossa prova, inclusive, que vocês têm que interpretar. Armazene tantos números em uma matriz de ordem adequada. E ali eu coloco 35 números. Qual é a ordem da matriz? Certo? 5 linhas, 7 colunas, ou 7 linhas, 5 colunas, entenderam? Sempre na multiplicação. Eu armazene 20 números em uma matriz de ordem adequada. Pode ser 2 por 10, pode ser 5 por 4, entenderam? Tanto faz. Vai depender da abstração do problema que vocês estão resolvendo, né? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos seguindo. Posso me apoiar numa estrutura de repetição para fazer a leitura. Isso aqui, por incrível que pareça, eu usei um para só, e é claro que é proposital, porque, veja, aqui eu estou variando somente o I, não estou? Eu vou I de 1 a 3, mas o meu J não muda. O que vai acontecer com isso? Eu só vou acessar uma dimensão da matriz, que pode ser uma linha só, ou que pode ser uma coluna só. Aqui, nesse exemplo, eu vou acessar somente os elementos de uma determinada linha da matriz, porque a variável que representa a coluna, ela está fixa, certo? Para ser bem sincero, isso aí é um erro, tá? Porque não era para estar assim. Porque a partir do momento que eu declaro J, ele vai estar 0. Isso aqui vai dar problema na primeira execução, né? Mas fica aí o aprendizado. Não tem inicialização do J. Ele, na verdade, ele inicia com 0. Aí, eu já expliquei. Visual G começa de 0 ou começa de 1? Começa de 1, perfeito. Beleza. Olha aqui os exercícios resolvidos. Aí a gente vai para a segunda parte da aula para a gente trabalhar algumas coisas práticas aqui. Vamos lá. Construa um algoritmo para ler 20 valores inteiros e armazená-los em um vetor. Após a leitura, percorra o vetor para encontrar o menor elemento, o maior elemento e a soma de todos os elementos. Olha lá que legal, né? Esse algoritmo ele é bem tranquilo da gente fazer. Bem simples, não tem nada difícil assim que vá nos prender muito. Ele é bem tranquilo. Nós abrimos aqui algoritmo, o nome do algoritmo, seção de declaração de variáveis, e aí vem números, é um vetor de 20 elementos inteiros, perfeito? Uma variávelzinha para representar o menor elemento encontrado, uma para representar o maior, e a soma, e essa variável i. Ela vem de index, muito utilizado nas literaturas. Professor, pode ser outro nome? Pode ser P de posição? Pode.
Pode ser J, eu nem sei por que se usa J, mas pode ser J. Pode ser contador, pode ser linha, pode ser coluna, pode, sem problema nenhum. Tá? O nome não interfere, o que interfere é o tipo de dado. Como que eu alimento um vetor? Pessoal, muitos alunos, quando a gente começa a disciplina de algoritmos ou de estruturas de dados, eles ficam muito presos ali ao funcionamento geral da estrutura e eles perdem coisas que são bem simples. Por que que eu faço separado desse jeito? Para que vocês guardem isso. Pessoal, entre as linhas 11 e 15 é o procedimento padrão para a gente alimentar um vetor. Está aí. Para ir de 1 até 20, escreva ali uma mensagenzinha, digite o elemento, leia o elemento na posição I, fim, para. É assim que se enche um vetor. Perfeito? Eu até já alguém poderia olhar para esse algoritmo e falar assim, professor, isso aí praticamente o senhor podia fazer em um para só. Eu concordo, eu poderia fazer em um para só. Né? O algoritmo ficava mais simplificado, resolveria todo o problema ali, tranquilo, mas não ficaria didático. Para vocês já guardarem aí de 11 a 15 é a maneira que a gente usa para armazenar um vetor. Isso aqui pode estar incorporado à solução do teu problema. Você pode colocar aí, informe o valor da venda do vendedor tal no dia tal. Você pode já incorporar essa alimentação do vetor de acordo com o problema que você está resolvendo. Tá? Beleza. Passado isso, das linhas 17 a 29, a gente está fazendo o quê? Encontrando o maior e menor elemento do vetor. Isso é meio que uma solução padronizada. Tá? Quando eu aprendi algoritmos, o professor gostava de inicializar, por exemplo, a maior ele inicializava com 0 e a menor ele inicializava com 999. Mas era apenas ilustrativo, porque se alguém digitasse, por exemplo, um número negativo, já ia dar problema. O menor seria o número negativo, mas ele inicializou o menor com 0 e o maior com 0, né? Ou seja, e o menor com 999, eu sei que ia dar uma confusão. Mas aqui a gente faz uma coisa bem simples. Você pega o primeiro elemento do vetor, para ambos, tanto para o menor quanto para o maior. Preste atenção nisso aí. Coloca a sua atenção no modo turbo agora. Se aqui eu fiz toda a alimentação dos 20 números, e aqui eu peguei duas variáveis, a menor e a maior, e já atribuí elas à primeira posição do vetor, eu assumi que a primeira posição do vetor é a menor e a maior ao mesmo tempo, porque eu só estou considerando ela. Se você só tem uma posição que você está analisando ali naquele momento, ela é a menor e a maior ao mesmo tempo. Todo mundo entendeu isso? Manda aí para mim. Entendi, professor. Manda aí, estou esperando o feedback de vocês. Não entendeu? Entenderam? Assim, vamos fazer uma analogia aqui. Deixa eu pegar um bloco de notas. Vou compartilhar o bloco de notas com vocês. Deixa eu pegar aqui. Bloco de notas. Estão vendo o bloco de notas aí? Imagine o seguinte. Eu vou colocar uma sequência de números e eu vou colocar assim, zero não, de modo proposital eu vou colocar assim, 8, 7, 4, 0, 2, 5, 9, 10. Perfeito, eu tenho essa sequência de números aqui. Eu tenho essa sequência de números aqui. E aí o que eu vou dizer para vocês? Eu tenho que encontrar o menor e o maior número desse vetor, né? Desse vetor de 3, 6, 8 posições, né? Se eu pego esse número 8 e já atribuo ele aqui, eu vou considerar somente ele, somente a primeira posição do vetor, certo? Ele não é o menor e o maior ao mesmo tempo, se eu estou analisando só ele? Sim ou não, pessoal? Eu só tenho o 8. Quem é o menor? É o 8. Quem é o maior? É o 8. Perfeito? Porque eu só estou analisando a primeira posição do vetor.
Eu considerei ele como menor e maior ao mesmo tempo. Independente do valor que tivesse aí. Poderia ser valor negativo, inclusive. Mas aí, veja, quando ele passa aqui no algoritmo, vamos voltar lá rapidão. Quando ele passa aqui, ó, veja que agora ele vai buscar o menor e maior elemento nos outros elementos, porque ele começa a partir do 2. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ele começa a partir do 2. Isso é imagem, né? Entenderam? Ele começa a partir do 2. Então, o 1 ele já não considera mais, porque o 1 eu já analisei. Agora ele começa do 2 até o 20. Vamos voltar lá para o bloco de notas para vocês entenderem. Então, se eu já analisei o primeiro elemento, eu não considero ele mais. Agora eu vou só daqui para lá. Aí o algoritmo está perguntando o seguinte: o menor número, que é 8, ele é menor do que... desculpa. Ele vai dizer assim: o elemento na posição 2, ele é menor do que o menor elemento? É menor. Então ele troca. Esse passa a ser o menor. O elemento na posição 2 é maior do que o maior elemento? Não. Então ele não faz nada. 4, terceiro elemento. Aí ele vem. O terceiro elemento é menor do que o menor? É. Então ele troca. Perfeito? Estão entendendo isso? O terceiro elemento é maior do que o maior? Não. Então ele não troca. E assim ele vai fazendo. O quarto elemento é 0. O 2 ele vai trocar, não vai trocar. O 5 não troca. O 9 ele não troca com o menor, mas troca com o maior. E o 10 ele troca com o maior de novo. Tudo bem? Então, deixa eu voltar ao material aqui. O que esse algoritmo faz é somente isso. Ele, de uma certa maneira, ele já analisa o primeiro elemento, considera ele como menor e maior ao mesmo tempo, e aqui ele analisa os outros 20. E um outro para ele fazer a soma. Pessoal, se vocês pegarem esse algoritmo, vocês já têm 3 soluções padronizadas. Como eu alimento o vetor? Da 11 a 15. Como eu acho o menor e maior elemento? Da 17 a 29. Como eu totalizo um vetor? Da 31 a 33. E as linhas 35 a 37 são somente linhas de saída. Tudo bem? Manda um ok aí se todo mundo entendeu. Beleza? Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Vamos partir já para... senão nós não vamos ter tempo e teremos que inaugurar uma outra sessão. Vamos partir para uma explicação que eu tenho que fazer aqui. Vamos resolver esse problema aqui, ó. Eu até coloquei aqui para a gente resolver o problema de criar um algoritmo para ler 35 números em uma matriz de ordem adequada e após isso imprimir os números. Isso é muito simples. E aqui eu quero trabalhar isso com vocês. Vou para o Visual G, compartilho o Visual G. Estão vendo ele aí? Tranquilo? Como que a gente faz isso, esse exercício? Ó, matriz 35. Perfeito? Ó, vou declarar a matriz. Então, coloco ela aqui. Matriz. Qual é o tipo de dado? Vetor, certo? Colchete. O que eu vou considerar como linha? Eu quero, se são 35, então eu vou colocar 1 de 5 e 1 de 7. De quê? De inteiro. Olha lá. Não é de inteiros, é de inteiro. Perfeito? Que mais? Eu vou precisar de 2 variáveis para acessar, que são as variáveis que me darão as coordenadas. Então, eu vou trabalhar com I e J. Professor, pode ser linha e coluna? Pode. Ó, pode ser linha e coluna, sem problema nenhum. O segredo de se acessar uma matriz, ou seja, de fazer tanto a leitura dela quanto o percurso dela, é você sempre trabalhar com duas estruturas de repetição, um para dentro do outro. Então, eu vou fazer para linha de 1 até 5, que é a primeira dimensão, certo? Olha lá. Faça, fim para. Boa prática, pessoal. Sempre que vocês abrirem uma estrutura, já fecha ela. Boa prática. Para coluna de 1 até 7, faça
fim, para. Ctrl G, alinhou. Pronto. Eu já tenho as duas estruturas, uma dentro da outra, preparando já para eu acessar a matriz. E aqui eu vou fazer assim, ó. De acordo com essas estruturas aqui que eu montei, eu vou fixar a linha e vou variar a coluna. Perfeito? Então eu paro na linha 1 e percorro coluna 1, coluna 2, coluna 3 até coluna 7. Linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 7, linha 3, e assim eu faço. Professor, eu posso trabalhar ao contrário? Pode. Você pode fixar a coluna e variar as linhas. Coluna 1, linha 2, linha 3, linha 5. Entenderam? Tudo depende da abstração do seu problema. E aí eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, aí eu posso até fazer um charme aqui, ó. Escreva, aqui, ó, informe os elementos da linha, dou um espaço, vírgula, linha. Perfeito? Aí aqui, ó, olha lá, ó, escreva, aqui tem que ser um escreval. Escreva, informe o, vírgula, coluna, ó, elemento. Entenderam? Ctrl G. Se nós fizermos isso aqui, ele já vai rodar, já vai funcionar legalzinho. E agora eu quero fazer a impressão. Bom, eu sou programador, então programador, a função de tecla que a gente mais usa é Ctrl C, Ctrl V, né? Não preciso ficar sofrendo. E aqui eu posso fazer desse jeito aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou fazer assim. Escreva. Aí eu vou fazer assim, ó. Matriz na posição. Eu não fiz a lei ainda, né? Tem que fazer a leitura. Informe, leia, matriz na posição linha, vírgula, coluna, né? Faltou o leia. E o escreva do mesmo jeito, né? Dá uma preguiça de escrever, ó. E o escreva do mesmo jeito. Eita. Linha, coluna. E vou dar um espaço, perfeito? Quando ele terminar de escrever a coluna, eu quero quebrar a linha. Então eu vou fazer um escreval, só de malandragem. Perfeito? Vou pegar esse escreval e vou copiar aqui, ó. Para ele quebrar 3 linhas. Se a gente colocar para rodar, eu vou ligar ao aleatório, para a gente não precisar informar todos esses dados. Aleatório on. E aqui embaixo, aleatório off. F9, olha o que ele faz. Vocês estão vendo a tela preta aí, a tela do console? Sim? Olha lá o que ele fez. Informa os elementos da linha 1. Ó, elementos até 7. Linha 2, elementos até 7. Linha 3, até 7. E assim ele fez até a linha 5. E olha como ele imprimiu a matriz para a gente. Tudo arrumadinho já, ó. Linha, tudo belezinha. Entenderam? Ou seja, se vocês guardarem essa solução que foi feita, que vocês vão poder depois revisitar, já está muito tranquilo se sair cair na prova ou se vocês tiverem que resolver um problema semelhante. Perfeito? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fale agora. Cada dúvida vale meio ponto na prova. Eu só não falei qual prova, qual disciplina, qual ano, se antes ou depois da Covid-19. Vamos lá, então? Entendeu, Gisele? Tranquilo? Professor Cleito, alguma sugestão, alguma observação? Professor Dejair está com a gente? Tenho dúvidas no Visual Studio. Dúvidas no Visual Studio só no privado. Aqui não. Em PHP é mais fácil, mas, ó, Adriana, a gente está falando de linguagem, tá? Linguagem.
Esse aleatório que deixa assim no console arrumadinho, não. O aleatório é o que ele alimenta o leia aleatoriamente, tá? Para a gente não precisar ficar informando lá no braço. Aleatório só o professor pode usar, aluno não pode usar, né? Dejair é o outro professor nosso, tutor, que está com a gente aí também acompanhando. Beleza? Vamos lá então. Não, é brincadeira. PHP é uma ótima linguagem. É só brincadeira. Então tá. Vamos partir para o próximo problema. Eu tinha colocado esse aqui, ó, mas esse aqui é muito simples para vocês e né, leitura de vetor de 20 posições, depois imprima. Vamos fazer ele. Vamos lá. Qual que é o problema? Deixa eu voltar aqui para vocês verem qual é o problema. Aqui, ó. Criar um algoritmo para ler 20 números inteiros em um vetor de tamanho adequado, obviamente de 20, né? Às vezes a gente não quer falar, dar a resposta para o aluno e dar toda uma volta ao mundo, mas que está muito óbvio, né? 20 números em um vetor de 20. Após isso, imprima os números na ordem da leitura, depois imprima os números na ordem inversa da leitura, e depois leia uma variável x e busque no vetor imprimindo a posição caso encontrada. Perfeito? Uma dica é você colocar um número menor de repetições ou dimensões para validar seu algoritmo. Depois você aumenta para o número que o exercício pede. O que o Cleito está dizendo é para não precisar utilizar o aleatório, né? Porque o aleatório, às vezes, ele é bem chato mesmo, tá? Nesse caso, como a gente não está fazendo nenhum julgamento, aí você pode usar o aleatório. Mas se fosse, por exemplo, questão de salário, ou se fosse questão de um dado pré-definido, você não poderia usar o aleatório, entendeu? O aleatório são dados aleatórios. Mas se for um dado já pré-formatado ou que tem um certo conceito, uma certa concepção, aí eu não recomendo usar, não. Vamos lá, então. Voltando ao Visual G para a gente resolver esse problema. Agora não é matriz de 35, agora é vetor de 20. Né? Vetor de 20, vou mudar o nome, vetor. Isso aqui muda? Não. Agora eu coloco o vetor de 20, sumo com isso aqui. Não preciso mais da coordenada coluna, agora eu só preciso da coordenada linha. Perfeito? Então tá. E agora eu vou deixar o aleatório e eu vou fazer assim, para a linha de 1 até 20, né? Informa, eu vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui. Ctrl G, ó, informa o linha elemento. Mas aqui, só para a gente trabalhar com um conceito diferente, vou colocar como posição. Informe, olha lá, ó, o elemento na posição, né? Aí ele vai, até posso colocar assim, o primeiro, vou usar um numeral aqui, ó. Olha aqui, beleza? A leitura vai ser vetor. Eu não sei se, eu acho que ele não vai aceitar isso aqui não. Deixa eu trocar. Vet, palavra reservada. Vet na posição. Posição. Olha lá. Fim para. Correto. Aí ele fala assim, imprima na ordem de leitura. Como é que eu imprimo um vetor na ordem de leitura? É muito simples. Eu copio, olha lá, combinação de tecla que o programador mais usa é imprimir na ordem de leitura. Olha lá. Vou colocar assim, ó. Posição, tal. É assim mesmo. Posição, elemento, e aqui depois eu coloco o quê? Vet na posição. Presta atenção, pessoal. Olha aqui, isso aqui eu estou imprimindo na posição, na ordem de leitura, ó. Escreval na ordem de leitura. Professor, agora eu preciso imprimir na ordem inversa de leitura. Olha que beleza. Se não fosse vetor, se nós não tivéssemos armazenado esses dados, não conseguiríamos fazer isso. Certo? Simplesmente não conseguiríamos. Ou teríamos que ter 20 variáveis para a gente colocar, né? Número 1 a 20, depois número 20 a número 1. Certo? Muito trabalho.
E aí eu coloco aqui na ordem inversa de leitura. E o que eu vou utilizar aqui? Eu vou inverter. Se eu fui de 1 a 20, agora eu quero de 20 a 1. Só que o para, ele por padrão, ele incrementa. E é por isso que eu tenho que trocar o passo dele agora e dizer que ao invés do passo 1, eu quero passo menos 1. Ao invés dele incrementar, eu quero que ele decremente. Eu tenho como controlar o passo. Ah, professor, então eu posso usar passo 2? Pode. Passo 5? Pode. Aí ele vai de 5 em 5. Passo 10? Pode. E como eu estou usando um passo menos 1 e eu estou indo de 20 a 1, ele vai fazer 20, no próximo passo 19, 18, até que seja 1. Entenderam? Então tem uma correlação, essa dimensão aqui, o limite inferior, limite superior, com o passo que eu estou usando. Se eu estiver usando de 1 a 20, vocês estão vendo a tela do Visual G, né? Ela que está compartilhada aí, né? Fala para mim aí. Isso, é a tela do Visual G. Então, se eu estiver usando de 1 a 20, eu coloco passo menos 1, ele nem anda. Mas se eu inverter e coloco passo de 20 até 1, para ir de 20 até 1 com passo menos 1, aí ele suporta, trafega de boa, tá? Então aqui eu já estou imprimindo na ordem inversa de leitura. Agora eu vou fazer um comando, ó, escreval, informe uma variável x. Olha lá, não declarei ela, vou declarar ela aqui em cima, variável x, e eu faço aqui, ó, leia x. Perfeito? Agora eu preciso percorrer o vetor para tentar encontrar essa variável, o valor dessa variável. Vou copiar isso aqui de novo, ó. Como que eu percorro o vetor? Desse jeito aqui. Para ir de 1 até 20, aí eu faço se vet na posição é igual a variável x que eu digitei, então fim C. Olha lá. E aí eu faço aqui, ó. Se for igual, aí, gente, mais 10 minutos. Escreval. Aí eu faço assim, ó. O número vírgula x foi encontrado na posição, olha lá, posição. Vamos ver como é que fica o nosso algoritmo, se ele vai executar. O Cleito está dizendo aí, importante destacar que o uso da estrutura de repetição para incrementar o contador automaticamente a cada interação. Nesse exemplo, a variável posição é o contador. Na primeira iteração tem o valor 1, na segunda 2 e assim por diante. Se você utiliza outra estrutura, enquanto ou repita, por exemplo, terá que incrementar manualmente, isso é verdade. Você até pode fazer com que as estruturas de repetições elas sejam equivalentes. O par ele incrementa automaticamente. O enquanto e repita, você tem que fazer isso manualmente. Nós podemos até depois simular, se for o caso. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu posso até colocar assim, ó. Posição recebe 1. E aí eu faço aqui, ó. Enquanto posição for menor ou igual a 20, faça. Aí aqui eu coloco fim enquanto. Tá, até aqui estaria tudo bem, se não fosse isso aqui, ó. Se não fosse isso aqui, posição, recebe posição, mais 1. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Posição recebe 1, enquanto posição for menor ou igual a 20, faça, se vet na posição é igual a x, então escreva, o número x foi encontrado na posição posição. Fim C. Posição recebe posição mais 1. Tá vendo que eu incrementei? Aqui está o incremento manualmente, ó. Incremento manual. Entendeu? As linhas 27 a 33 são exatamente iguais a 19 e 21. Desculpa, 14 e 16. É a mesma equivalência. É a mesma, elas são equivalentes. Né? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos ver se funciona. Olha lá. Eita, que bagunça. Espera aí.
Escreval, 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 F9. Olha lá, ó. Informe o primeiro elemento, aí ele está fazendo a carga, né? Até o 20, ele fez a carga. Na ordem de leitura, ó, do mesmo jeito, até o 20. Na ordem inversa de leitura, olha o 20. Já começa do 20 e vai do 20 até o primeiro. Aí ele pede para o usuário informar uma variável. Vou informar 10, ele vai estar na 10ª posição. Olha lá, o número 10 foi encontrado na 10ª posição. Entenderam? Tranquilo todo mundo aí? Manda um sim para mim aí, se entenderam esse algoritmo. Tranquilo, pessoal. Só deixa eu explicar uma coisa com relação a essa busca aqui. O problema é, ela tem uma limitação. Que ela só encontra o primeiro elemento do vetor. Então, se eu, por exemplo, digitar 10, se eu quero encontrar o elemento 10, e eu tenho 3 elementos 10 no meu vetor, ele para no primeiro que ele encontra. Mais adiante, vocês vão ver que isso aqui é uma busca linear, é um tipo de busca linear. É uma busca sem critério. Começa do início e vai até o fim. Para no momento que encontra. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então tá. Bom, ainda temos 5 minutos aqui. Deixa eu ver o material. Pessoal, vamos encerrar. Eu vou abrir uma nova sessão e a gente vai implementar o exercício 6. Tudo bem? Vamos fazer assim? Vocês têm um tempo aí a mais para a gente poder abordar esse conteúdo? Vamos lá, então? Então tá, vou encerrar e aí a gente já abre novamente. Vamos junto.